Olá, dando continuidade à resolução do exercício, vejam que eu quase enchi outro quadro, né? Então, vamos lá, vamos com calma. 8/3 de 0 aqui sobre 2, nós paramos aqui, né? O cosseno de θ elevado a 4 de d θ. Então, o que eu fiz? O cosseno ao quadrado de θ, isso é uma relação trigonométrica. É 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Então, o cosseno à quarta de θ é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 vezes 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, que é exatamente isso, um vezes o outro, certo? Então, eu coloquei isso aqui. Eu só separei aqui 1 sobre 2, cosseno de 2θ sobre 2, só para ficar mais fácil de fazer a distributiva. Fazendo a distributiva fica 1/4 mais cosseno de 2θ sobre 4, mais cosseno de 2θ sobre 4, mais cosseno ao quadrado de 2θ sobre 4, certo? E aí, desenvolvendo a conta, 1/4 mais 2 vezes cosseno, aqui ó, 2 vezes cosseno de 2θ sobre 4. Corto 2 com 4 embaixo, fica cosseno de 2θ sobre 2. Mais, agora nós temos que descobrir uma outra relação trigonométrica. Eu tenho que resolver isso aqui, ó, cosseno ao quadrado de 2θ. Onde que eu vou achar o valor do cosseno ao quadrado, a relação trigonométrica do cosseno ao quadrado de 2θ? Aí que está a complexidade. Eu acho que é a parte mais difícil de enxergar dessa questão. Você tem que pensar em duas relações trigonométricas, que o cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, e depois você tem que pensar, para trabalhar sempre com cosseno na questão toda, né, ao longo da questão, na maioria da questão, para você trabalhar sempre com cosseno, você tem que substituir esse seno ao quadrado de θ. Então, você tem que pensar também numa outra relação trigonométrica, que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, esse seno ao quadrado de θ aqui, eu substituo aqui. Aí vai ficar cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Aí vai ficar cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos 1 mais cosseno ao quadrado de θ. Cosseno de 2θ é igual a 2 vezes, né? Porque cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, 2 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 1. Ok. Mas o que nos interessa é o seguinte: o cosseno ao quadrado de 2θ, não é isso? Então, eu tenho que isolar esse cosseno ao quadrado de 2θ aqui, para eu jogar aqui, certo? Então, eu tenho que isolar esse cara aqui, ó. E como é que eu faço para isolar ele? Eu coloco, como aqui é o 2 vezes cosseno ao quadrado de θ, e eu preciso do cosseno ao quadrado de 2θ, então eu preciso fazer o cosseno de 4θ. O cosseno de 4θ é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de 2θ menos 1. Eu só vou duplicar aqui a mesma relação matemática, é a mesma coisa, eu só vou duplicar para eu jogar esse valor lá. Então, é cosseno de 4θ mais 1, porque eu joguei um 1 aqui, que é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de 2θ. Eu só fiz isso aqui vezes 2, ó, vezes 2, tá? Pode fazer, tá? E aí eu acho que o cosseno ao quadrado de 2θ é igual a cosseno de 4θ mais 1 sobre 2, porque eu joguei o 2 aqui no denominador, tá bom? Então, eu vou pegar esta parte aqui e vou jogar lá. Tá dando para ver, né?
Esta parte aqui, vou colocar aqui. É esta parte aqui. Então, vai ficar cosseno de 4θ mais 1 sobre 2, dividido por 4dθ. E aí, eu vou só fazer as contas agora. 1/4 cosseno de 2θ sobre 2, e aqui eu coloquei sobre 8, porque aqui vai ficar 4 vezes 2. Cosseno de 4θ mais 1 sobre 8dθ. Ok? 8/3, intervalo de 0 a π sobre 2. Aí eu vou colocar tudo sobre 8. Vou deixar todos os numeradores aqui sobre 8. Aí eu faço 8 dividido por 4, 2. Vezes 1, 2. 8 dividido por 2, 4. Vezes 1, 4 cosseno de 2θ. E aqui vai repetir. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, simplesmente somar. O 2 com 1 aqui vai dar 3. 4 cosseno de 2θ, cosseno de 4θ. Só isso que eu fiz. Depois, vou jogar, porque aqui essa equação sobre 8, né? Vou jogar o 1/8 para fora da integral. Aí vai ficar 8 sobre 3 vezes 1/8. E aí eu vou calcular esta integral aqui, que eu fiz direto, tá? E aí, calculando a integral, eu vou colocar o θ aqui e os outros já tem θ. Então, vai ser o seguinte: 3θ mais 4 vezes seno de 2θ sobre 2. Da onde que isso saiu? Da onde que isso surgiu? Desta relação trigonométrica aqui também, que tem que ser conhecida. O cosseno de 2θ é igual a seno de 2θ sobre 2. Então, cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Não confundam com esse 8 aqui, porque o 8 foi para lá, tá? Sobre 2 mais seno de 4θ sobre 4, porque o cosseno de 4θ é o seno de 4θ sobre 4, tá? E aí vai ficar 1/3, que eu cortei esse 8 com 8, de 3 vezes π sobre 2, que eu estou substituindo no θ, mais 2 vezes seno de 2π sobre 2, tá? Porque eu dividi aqui, mais seno de 4π sobre 2 dividido por 4. Seno de π é 0. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Cortei esse 3 com esse 3, sobrou apenas o π sobre 2. Esse 0 aqui é do intervalo, porque tudo aqui vai ser 0. Aí eu coloquei menos 0, eu fiz direto, porque é tanta conta que eu comecei a fazer direto. Aí, deu π sobre 2. Aí chegamos no resultado, certo? Então, é uma questão que envolve muitos conhecimentos prévios e um conhecimento bom das relações trigonométricas, tá certo? Até a próxima!